Então, dentro aqui da reitoria, o organograma certinho, onde eu trabalho é PROAD, DADM, e o nome do meu setor é o DAC. Também ligado ao DAC, ao RTR-DAC, está o RTR-CTR, né, que é a parte dos contratos, né? Também é ligado ao nosso departamento aqui, tá bom? Junto diretamente comigo aqui, trabalhamos Paulo, a Marielle, o Thiago, e com mais contato na área de contratos, Helena e a Rose, tá bom? Pois bem, pessoal, quando me convidaram, então, para fazer parte, né, para ser o mestre de cerimônias dessa oficina, uma coisa que eu sempre queria fazer reunião com os campi era sobre a cronologia processual, né? Quais processos fazem parte de uma contratação, tá? Deixar bem claro para vocês que algumas informações que eu vou passar para vocês aqui, elas contêm, né? Elas estão contidas no manual de fiscalização, tá? E outras é uma padronização, tá? Que a reitoria tem na contratação. Então, que fique bem claro, pessoal, algumas coisas são contidas no manual, que são regras. Essas regras que o pessoal, principalmente da área de contratos, fiscalização de contratos, tem que seguir. Outras, né, é uma padronização que, mais especificamente, o DADM faz para startar um processo de contratação. Tá certo? E isso vai ficar bem claro. Pessoal, isso aqui é padronização da PROAD. Tá? A realidade dos campi do interior pode ser outra, sem problema nenhum, certo? Mas existem outras que a gente tem que seguir conforme está o manual. Perfeito? O manual, ele é recente, inclusive acho que em breve vamos dar uma atualizada, um manual de fiscalização, tá? Vamos dar uma atualizada nele. O intuito da conversa não é fazer uma oficina de fiscalização. Eu vou falar um pouquinho, tá? Mas o intuito é a cronologia. O que é o processo principal? O que é o processo mãe? Que é o processo de contratação. O que é o processo de fiscalização? E o que é o processo de pagamentos mensais. Tá certo? Então, pessoal, a ementa do nosso bate-papo aqui, né? Deixar bem claro que eu vou usar como base para conversar com vocês um processo de serviço terceirizado, mais especificamente um serviço terceirizado de motorista, tá certo? Que foi uma licitação atual, né? E eu vou usar ele como base, como modelinho, para mostrar como é que serve como é que funciona essa cronologia de processo para vocês. Tá? A gente vai falar sobre como se dá a origem do processo, né? Que a gente vai chamar o processo principal da licitação, né? Que deixar bem claro, né, pessoal? Essa nomenclatura que eu vou usar hoje aqui, ela como eu falei, é uma padronização da PROAD, só que ela não tem regra, né? Não tá no manual descrito isso, entendeu? Então, por isso eu chamo processo principal. O processo do campus, que é o processo da contratação, é o processo mãe, o processo de fiscalização, e lá, no fim, a gente fala dos processos de pagamentos mensais, tá certo? Então, basicamente, é isso sobre essa cronologia que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? E qual que é a importância, pessoal? Qual que é a importância dessa gestão processual, dessa gestão de processo, né? Conforme Michael Porter, né, que Michael Porter, principalmente quem é da área de administração, estudou sobre ele, considerado um dos pais da administração moderna, né? Quando você faz a gestão de processo, ele afirma, né, quando você faz a gestão de processo, é capaz de conhecer todos os fluxos de atuação da sua organização. A gestão de processo ajuda a identificar os fluxos e, dessa forma, possibilita corrigir falhas e otimizar os processos. Lá no fim, vou explicar para vocês os benefícios
de ter uma gestão processual dentro do seu campus, dentro do seu setor, bem alinhada. Eu passei, como eu posso falar, a experiência dos outros é a nossa experiência. Né? Passei por algumas experiências indigestas em que tive que corrigir processos, né, que já tinham se passado anos, principalmente no que tange a auditoria e procuradoria, quando me pediram. Né? Então, foi uma coisa muito chata. Então, uma gestão processual dentro do seu setor bem alinhada, bem correta, ela vai otimizar seu tempo, e vai fazer que você não tenha um retrabalho. Tá bom? Michael Porter, como eu falei, é um dos pais da administração moderna. Uns dizem que ele até sucedeu Peter Drucker, né, que era o pai da administração contemporânea. Ele tem um conceito dos 5 P's, né? E recentemente, né, alguns anos atrás, a empresa de consultoria dele faliu, né? Foi divulgado que ele, só a título de conhecimento, tá, pessoal? Foi divulgado que ele deu consultoria para aquele ex-ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, né? Isso pegou muito mal para a empresa dele, né? Que era um tirano lá do Oriente Médio e da África. E os grandes clientes que ele tinha acabaram saindo da empresa dele, a empresa dele veio a falir, tá certo? É bem interessante a história de vida do Michael Porter, tá bom? Então, ele é considerado o pai da gestão processual, tá bom, galera? Então, vamos lá. Atacando a parte técnica, né, do nosso ramo, pessoal, a origem processual. Né? Aqui na reitoria, alguns de vocês até já devem saber disso, né? Nós instituímos os comissários de compras, certo? Foi um planejamento que a atual diretora de administração teve a ideia, né? E a gente achou interessante que cada setor, ele tenha um comissário para ser o expoente daquele setor numa demanda específica. Né? Ao invés de, por exemplo, determinado setor aqui da reitoria, cada hora fazer uma solicitação, quando for fazer uma solicitação de compra, procure o comissário de compras do seu setor, certo? Então, esse comissário, ele tem um papel importante na hora do início da aquisição. Tá? O que o comissário de compra ele faz aqui na reitoria? Ele vai startar o processo de contratação de um determinado produto que a reitoria não tenha. Ele vai mandar um e-mail para a PROAD, tá? Perguntando, né, se a reitoria dispõe de determinado produto, ou, no caso, determinado serviço. Tá certo? Esse simples e-mail que ele vai mandar, né, ele vai gerar um e-mail que a gente chama aqui de e-mail kickoff. Tá? Vai gerar um e-mail chamado kickoff, né, que a diretoria de administração vai responder para ele. Tá? E, basicamente, deixa eu até abrir para vocês aqui. Eu vou abrir para mim, na verdade. Para mim. Né? Que esse e-mail kickoff vai conter as informações que esse comissário vai ter que preencher, tá? Que esse comissário terá que preencher. Uma pergunta aqui no chat. Tá? Então, esse e-mail kickoff, ele vai solicitar lá, o DADM vai solicitar que ele abra um processo eletrônico, né? Não sei se está muito pequeno para vocês aqui, né? Mas eu acho que dá para ler. Que ele abra um processo eletrônico que ele siga os passos, né? De ir no SWAP, documentos processos, documentos eletrônicos,
adicionar documento de texto, tipo de documento, que é um requerimento, e ele vai preencher um DFD, né? Que acho que é um documento familiarizado entre nós, que também é conhecido como documento de formalização de demanda. Né? Documento de formalização de demanda. Então, através desse processo, vai se startar o processo principal da contratação. Processo principal. Então, o demandante, caso não se tenha o produto ou o serviço, na reitoria, vai startar o demandante. O demandante, no caso, é o comissário de compra daquele setor. Então, recapitulando, pessoal, temos aqui a estrutura da reitoria. Cada setor tem um comissário de compra. Esse comissário de compra vai consultar a PROAD, mais especificamente o DADM, cuja diretora é a Pamela, né, consultar para saber se a reitoria dispõe daquele produto ou serviço. Tá? Então, ele vai abrir esse processo. Esse processo que a gente chama de processo principal. Tá? Que é o processo principal. Não existe né, uma nomenclatura, como eu falei, não existe uma nomenclatura correta para a denominação desses processos. Tá? A gente chama como processo principal. Perfeito? E aí, pessoal, ele preenchendo esse processo, né, vai dar o DADM responde para ele no mesmo e-mail que ele consultou, tá certo? E aí ele vai, aqui é o link, né? Eu vou disponibilizar para vocês depois esse link, que é o e-mail kickoff que eu acabei de falar para vocês, de todas, o passo a passo que aquele comissário de compra tem que fazer. Tá bom? Deixar bem claro, o setor administrativo, não é o setor administrativo aqui da reitoria que vai elaborar essa documentação. O setor administrativo da reitoria vai orientar esses comissários de compras para fazer os documentos. Estou deixando bem claro isso aí, porque eu sei, né? Esse ano, eu conheço muito os servidores do interior, que talvez não seja a realidade de vocês. Então, é uma padronização da reitoria. Quando eu falar para você que for uma regra, o que tem que ter, porque está no manual, eu vou deixar bem claro para vocês. Então, o setor administrativo da reitoria, ele não preenche essa documentação, esse produto ou serviço solicitado. Quem preenche é o comissário de compra de determinado setor. Perfeito? Qualquer dúvida pode mandar pergunta aí no chat, tá, pessoal? Então, o link do e-mail kickoff, né, é esse aí. É um documento na pasta compartilhada que nós temos aqui. E não tem problema nenhum, está disponível para vocês. Vocês podem usar ele como base, como modelo para elaborar esses processos de aquisições no setor de vocês. Perfeito? Vamos lá. Então, se iniciou, né, o processo principal, o comissário de compra, ele startou, ele demonstrou que aquele setor precisa daquele produto, daquele serviço, né? E aí, nós vamos começar, então, a movimentar no sentido de lançar essa licitação. E por que eu deixei bem claro nesse slide aqui? Né? Porque a partir de 2021, desde 2021, todas as licitações devem ocorrer na UASG 158144. Não foi em virtude da unificação, né? A Comissão de Compras do IFMT elaborou as orientações sobre os procedimentos a serem seguidos por todos os campos do IFMT, através do ofício circular 1 de 2021. Né? Conforme o ofício afirma, para registro e controle do número sequencial das licitações, é necessário sempre que houver definição da equipe de planejamento e DFD, bem como estudo técnico preliminar, que é o nosso ETP, solicitar uma numeração sequencial para realizar a licitação. Esta numeração de sequência de licitações, exemplo 1, 2022, eu vou deixar bem claro onde é que fica essa sequência para vocês, que fica no site da PROAD, tá, pessoal? Após a unificação das OASCs,
deve ser solicitada juntamente com outros dados referentes à licitação, enviando e-mail para dadm@ifmt.edu.br. Tá? A solicitação deve sempre ser solicitada antes do envio à Procuradoria do IFMT. No e-mail, enviar os seguintes dados em tópicos. Como eu falei lá no início do nosso bate-papo, pessoal, eu não vou entrar nas nuances do que precisa de um processo. E se entender qual é o papel de cada processo nessa cronologia, tá bom? Então, quando o DADM responder aquele e-mail kickoff para o setor demandante, entendeu? Ele vai preencher, ele vai seguir as orientações do DADM, certo? Vai seguir. E à medida que ele for dando robustez no processo eletrônico, vai chegar um determinado momento, se realmente for decidido que vai ter que ser feita uma licitação, mais provavelmente um pregão eletrônico, ele vai ter que lançar, né, solicitar uma numeração para essa aquisição. Você vai ter que solicitar uma numeração para essa aquisição, que vai ser a numeração, muito provavelmente, que será do pregão eletrônico. E quando ele for solicitar essa numeração, como falou bem claro aqui, né, antes do envio à Procuradoria, tá, ele vai ter que lançar no nosso site com esses dados que estão no slide, né? O objeto, a modalidade da contratação, o número do processo swap, que é aquele processo que ele lançou, que ele abriu lá atrás, o link do processo, o swap, e o link da portaria da designação de equipe de planejamento. Como todos vocês sabem, quando se starta uma contratação, um dos primeiros documentos a se fazer, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, é a portaria da designação da equipe de planejamento. Né? Essa portaria é aqui no DAC, né, que a gente faz no CTR, no RTR-CTR. Essa portaria dos campos avançados também são feitos aqui, né? E dos campos que não são avançados, feitos no próprio campus. Tá certo? Então, quando chegar nesse momento de lançar, de ter uma numeração para a licitação, né, o comissário, o demandante, vai ter que enviar essas informações para o DADM, certo? Para o DADM, contendo esses dados. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando, tá? Nós iniciamos nossa conversa aqui sobre origem processual. Tá? Falei do e-mail kickoff para vocês, né? Que são as orientações do DADM, né? Lembrando que de acordo com a padronização aqui da reitoria PROAD, DADM e DAC, né? O setor administrativo nosso, que não é ele que preenche essas informações, e sim o setor demandante, né? Esse aqui é o link que eu vou passar para vocês das informações que serão solicitadas do demandante, né? Nesse momento, ele informa o DADM, pede para o DADM um número sequencial para a posterior divulgação da licitação, tá certo? Esse número da licitação, ele fica exatamente nesse caminho que eu estou mostrando para vocês aí, tá certo? Muito provavelmente, grande maioria de vocês já está cansado de entrar no site da PROAD, né? Mas para quem não conhece, o caminho é esse aí. Você vai entrar lá no site do IFMT, vai procurar a Pró-Reitoria de Administração, certo? A Pró-Reitoria de Administração, vai lá em licitações, vai em licitações, vai abrir o link, aí licita IFMT, e na setinha ao lado do licita IFMT, está lá, painel de licitações do IFMT, tá certo? Um painel que está lá, eu acho que está lá desde 2013, 14, alguma coisa assim, certo? Que são as compras, as licitações geridas pelo IFMT, tá certo? Esse caminho que eu estou falando para vocês, esse caminho que eu estou dando aqui nesse slide para vocês,
é o caminho que vocês vão achar o processo principal da contratação. Que está no próximo slide aqui. O painel de licitações, no caso do ano 2022. Né? Ele já está atualizado no ano 2022. Lá embaixo, quando vocês passarem todas as licitações desse ano, se eu não me engano, acho que já passou de 70, inclusive, no geral, né, de todo o IFMT. Lá embaixo está dos anos 2021, 2020, 2019, etc. Tá certo? Quando você clica lá no painel de licitações, vai dar nesse site, entendeu? Que, através desse site, na hora que eu tirei o print, não apareceu tudo, né, você vai ter o conhecimento dos processos principais. E vocês vão ter acesso, que eu vou falar lá na frente, a edital, termo de referência, proposta das empresas, a ata da licitação, entendeu? O ETP, e por aí vai. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, tá? Então, pessoal, principalmente pessoal aí da área de compras, contratações, contratos, entendeu? Para você pesquisar alguma licitação que ocorreu no IFMT, desse ano, dos anos anteriores, o caminho a ser usado, que vocês têm que entrar, é esse aqui, através do site da PROAD, licitações, Licita IFMT e painel de licitações. Nesse site também, vocês vão, por exemplo, quando vocês clicarem em contratos, entendeu? Ali também você vai ter as normativas, né? Vai ter os manuais, o manual de sanção, né? O manual de fiscalização, que eu vou falar um pouquinho dele ali na frente, entendeu? Qual tive a honra de fazer parte de um dos que construíram esse manual, né? E por aí vai. Né? Na área de orçamento, contabilidade, também existem diversas normativas, diversos links aí que ajudam o pessoal dessas áreas, tá bom? Então, na área de pregão e licitação, painel de licitações, você vai ter acesso a todas as licitações que o FMT elaborou recentemente. Tá bom? Esses são os processos principais. Está vendo aqui, ó, cabeamento estruturado, campus avançado, Guarantã do Norte. Quem é o responsável por esse pregão? Que é a licitação número 1 de 2022. Essa foi a reitoria. O processo principal, esse processo que está aqui, né? Ele é o processo principal. É esse que está aqui. A equipe de planejamento, a portaria está ao lado. A equipe de licitação, quem foi o pregoeiro, a equipe de apoio, né? Tá no link. A área licitante, aguardando publicação. É uma área, né, que linka com o site da PROAD, né? E ele vai ter algumas informações também sobre o pregão. Tá bom, pessoal? Então, capitulando, estamos falando do processo principal da contratação. Processo principal. Não vamos perder o fio da meada. Tá bom, pessoal? Seguindo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Vamos lá. Opa, não esquece como faço para deixar a apresentação na janela toda. F11, melhorou. Se fechar a janelinha. Obrigado, Rubinei. Obrigado, Zé. Tá? Então, seguindo. Próximo slide. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, a gente vai usar como modelinho, né? Talvez esteja ruim para vocês lerem aí, mas eu vou explicar para vocês o motivo dessa imagem, entendeu? E aí, lá atrás, mais especificamente no começo do ano, né, foi startado um processo, foi dado início ao processo de contratação, né, do serviço de motorista. Ah, Felipe, por que se iniciou esse processo de motorista? Por N fatores, né? Às vezes, determinado campo ia ficar sem um serviço, né? Às vezes, determinado campo reincidiu com a empresa por a empresa não ser uma empresa boa, né? A empresa está falida, né? Quem mexe na área de contrato está ficando, infelizmente, está ficando
uma coisa normal, né? A gente ter empresas que não pagam funcionários, atrasam diário, enfim, mas esse é outro assunto que a gente não é esse momento. Então, lá atrás, foi dado início ao processo, né, de contratação de um novo, né, pregão para motorista. Né? Então, quando se iniciou essa demanda, essa aquisição dessa nova demanda motorista, foi, então, decidido que quem faria esse pregão seria o campus Alta Floresta. Seria o campus Alta Floresta. Então, lá no início do processo principal, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, foi startado, através do pregoeiro Fabrício, né, foi informado aos campi que será feito um pregão de motoristas, e ele começa, então, a divulgar isso para o IFMT e pedindo demanda dos campi para ele inserir lá no compras compartilhadas. Então, ele manda um e-mail, tá, bem didático, basicamente, bem assim, conforme consta no cronograma de execução das compras compartilhadas, o campus Alta Floresta é responsável nesse exercício pela condução dos certames licitatórios para a contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra para atender as unidades do IFMT. Aí ele vai lá, nesse sentido, informamos que o campus da Floresta solicita a abertura da IRP, para a contratação do serviço de mão de obra de motorista. E ele vai pedir para quem tem interesse, resumindo para vocês, para quem tem interesse em contratar esse serviço, preencher a documentação. Né? Ele deixa bem claro aqui, o BFD, o ITP, o mapa de riscos, tá certo? Em determinado momento, os campi também vão ter que lançar essa IRP, que é a intenção de registro de preço no sistema. Talvez, para alguns de vocês, não esteja familiarizado com o termo IRP, mas quem é da área de compras e contratos entende bem o que eu estou falando. Entendeu? Então, resumindo, foi decidido que o campus Alta Floresta ia fazer o pregão de contratação de serviço para motorista. O campus Alta Floresta, através daquele mesmo processo principal, divulga, informa os campi, quem tem interesse em contratar, preencher os documentos solicitados por e-mail. Ele manda por e-mail mesmo, tá certo? E dá uma data, até tal data, preencher essas informações. Perfeito? Então, quem tem interesse vai começando a preencher e vai enviando essas informações para o Fabrício. É nesse momento, pessoal, que a gente tem que ficar bem esperto, que a gente está falando aqui do processo principal. É nesse momento, quando o campus, demonstra interesse naquela aquisição, que ele vai abrir o que a gente vai chamar de processo mãe, que é o processo, que também é um processo principal, só que é um processo principal do campus, determinado campus, certo? Nós estamos falando no processo principal da licitação. E eu vou deixar bem claro lá na frente, qual que é a diferença desses dois, o que contém em um e não necessariamente precisa conter no outro. Então, o processo principal de contratação, que o campus Alta Floresta está comandando ele, está aqui. Nesse momento, o campus vai abrir um processo que a gente chama de processo mãe, que é o processo principal do campus. Tá? Que é aí que eles vão andar em paralelo, se é assim que eu posso dizer. Certo? Então, demandante solicitou o serviço motorista, foi orientado que o campus Alta Floresta capitaneasse essa licitação de motorista. O campus Alta Floresta pergunta aos campi quem tem interesse em contratar. Os campi vão abrir o processo de contratação,
principal, que a gente chama de processo mãe, tá? Vai colocar as informações que a Alta Floresta quer, que o pregoeiro Fabrício está pedindo, tá? E vai aí, então, aguardar o desfecho do pregão. Tá claro? Se alguém tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Agora tá de boa aqui no chat. Bom, se eu estiver falando muito rápido também, pessoal, pode falar. Eu tô meio ansioso aqui, mas é isso aí. Então, pessoal, seguindo aqui nos slides, né? Como eu acabei adiantando para vocês. Então, o camp, ele vai preencher as informações, DFD, o ITP, o mapa de riscos, né? Que vão ser inclusos no processo mãe da contratação. E também conhecido como processo principal do campus. Por favor, pessoal, não confundam, anotem isso. Não confundir processo principal da licitação, do pregão, com o processo principal do campus. São coisas diferentes. Tá? O processo da licitação é um, e o processo do contrato, se é assim que eu posso dizer, é outro. Fique bem claro essa distinção. Nós vamos falar de 4 processos. Estamos falando do segundo agora. Tá bom? Então, dentro do processo do campus, vai conter o DFD, o ITP, o mapa de riscos, né, que vai ser passado isso para o pregoeiro, né, que a gente está chamando de processo mãe. Né? E para ficar mais claro para vocês, pessoal, como eu falei lá atrás, nós vamos usar como modelo para assimilar a ideia desses 4 tipos de processo, vamos continuar usando esse pregão de motorista que o campus Alta Floresta fez. Tá? O link está aqui, deixei bem didático para vocês podem acessar. E esse link é o link do processo principal. Deixa eu só achar. Como é que eu paro isso aqui? Parar a apresentação, tá? Agora eu vou abrir para vocês o processo principal. Aqui. Aqui. Tá lá. Não é esse o processo principal, tá? Aqui. Tem tanta aba aberta aqui que eu tô me confundi aqui. Achei uma guia. O 2022-43. Achei. Pronto. Então, pessoal, esse processo, vamos ver se está legal para vocês aí. Tá legal. Esse processo que estava mostrando para vocês aqui, a gente está chamando ele de processo principal da contratação, certo? Aqui. Eu vou levar o cursor aqui lá embaixo, tá? Eu quero mostrar para vocês o início dele, né? O início dele lá com requerimento, entendeu? O DFD, o ETP, né? A portaria, como eu falei, a portaria da equipe de planejamento, né? Você vê aqui que tem várias portarias, vários DFDs, porque vários campi solicitaram, demonstraram que tem interesse no serviço, né? Tá lá, requerimento, Juína, Diamantino, enfim, todas as demandas do IFMT estão contidas nesse processo principal da licitação. Em determinado momento, deixa eu subir aqui, né? É bem aqui, ó. Participantes da IRP, né? O Fabrício anexa o documento aqui, no processo. Coloca que o serviço já está contemplado no PAC, PGC, no Plano Anual de Contratações. Né? Coloca aqui o termo de referência.
Então, basicamente, pessoal, esse termo, vocês podem ver aqui, vamos ver se está legal para vocês. Tá. Esse termo e esse edital, isso aqui provavelmente vai estar, antes de ser enviado para a Procuradoria, quer ver? Vamos, em que momento que ele envia para a Procuradoria? Não sei se eu já passei também. Envia para análise de parecer. Ah lá, isso foi antes de enviar para a Procuradoria. Tudo minuta, tá, pessoal? E o pregoeiro, ele coloca tudo em minuta. Ou a equipe de planejamento coloca em minuta. O edital é minuta, mas já tem uma numeração, né? A minuta da ata, a minuta do termo de referência, né? Termo de consideração, a planilha de custos em PDF, né? E por aí vai. Então, aí segue o trâmite normal da licitação e manda para parecer jurídico, que é esse parecer 072 aqui, tá bom? Mandou para parecer, a Procuradoria devolve, no parecer solicita, se tiver alteração, solicita algumas alterações, que aí a equipe de planejamento precisa alterar, né, para um melhor andamento dessa licitação, né? Altera-se o que a Procuradoria pede, né? E o que não pediu alteração, anexa ele como concluído. Aí vai o termo de referência do pregão 23 de 22, tá? O edital está aqui, o anexo, né, que é o termo de referência, a minuta da ata, minuta do termo de contrato. Esses são as informações, pessoal, que são diferentes do processo de contratação principal do campus. Esse é o processo principal de licitação, certo? No processo de licitação, no processo da licitação, vão estar contínuos o termo de referência, o edital, a planilha de informação, entendeu? A planilha de informação de preços, minuta do termo de contrato, tá? Minuta do termo de cooperação técnica, todos os documentos necessários para a licitação, né? Aí o extrato de divulgação da licitação Comprasnet, a publicação do aviso, né? O aviso no DOU, né? Pedido de esclarecimento. Então, segue aqui o processo principal, uma boa. Felipe, e se eu colocar... Algo impede, se eu colocar essas informações do processo principal da licitação no processo principal do campus? Não, nada impede, nada impede. Somente lembrando que lá atrás houve, né, até onde eu me lembro, não lembro de ter recebido uma informação diferente, que a TI pediu para não serem duplicados documentos dentro do SWAP, questão de carga, né, da complexidade de espaço dentro do SWAP. Pelo menos é essa informação que eu tinha lá atrás, tá certo? Nada impede você, gestor de contrato, diretor de administração, coordenador de contrato, convênio, né, você colocar essas informações no processo principal, tá? Não há impeditivo para isso. A reitoria não faz isso, tá? A gente costuma apenas deixar relacionados os processos, tá? Porque os documentos que vão estar contidos no processo da contratação do campus, no processo mãe, tá? Serão outros documentos, né, que não estarão aqui, tá? Então, pessoal, seguindo aqui a licitação, então falando da licitação de motorista, não vamos perder o fio na meada, tá, pessoal? Seguindo aqui a licitação, o pregoeiro vai colocando as propostas vencedoras, proposta final. Por que várias propostas, Felipe? Porque determinada empresa, às vezes, venceu o item da reitoria, mas não venceu o item do Campus Rondonópolis. Determinada empresa pode ter vencido o item de motorista para fornecer o serviço motorista para a Juína e pode não ter vencido no Campus Guarantã do Norte. Entendeu? Então, obviamente, serão várias propostas. Então, cada campo tem que procurar, vai saber quem foi a empresa vencedora para prestar aquele serviço e vai, através dessa proposta e através da ata que vai estar lá na frente,
Entendeu? Olha lá o termo resultado fornecedor, termo de homologação, ata de registro de preço da empresa Souza, ata de registro de preço da empresa Israel, e por aí vai, MC2 e por aí vai. Se eu não me engano, foram 3 empresas vencedoras nesse pregão. Tá bom, pessoal? E aí, através dessas atas, que vocês podem incluir, aí sim, essa ata, você, chefe de contrato, pode incluir lá no processo mãe do campus. Certo? Que a gente vai falar agora. Então, esse é o processo principal, tá? Eu vou abrir para vocês aqui agora, o processo mãe da reitoria. Da reitoria, tá bom? Que é o processo número 2267. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. 2267. Então, esse é o processo mãe da reitoria, contratação de serviço de mão de obra de motorista. Demo é de mão de obra, tá? Dedicação exclusiva de mão de obra. Então, esse é o processo mãe da reitoria, esse é o processo mãe, que se iniciou lá embaixo, com a divulgação do RP, com o mapa de riscos, DFD, ETP, e aí, como eu falei para vocês, tá a ata de registro de preço, da empresa vencedora, tá? Aí o requerimento, né? E através dessa ata, então, a gente já parte para fazer o empenho. Próximo passo, após a confecção da ata, é o empenho, né? Que vai estar logo aqui em cima, salvo engano, ó. Resumo de empenho, e logo aqui, olha ele aqui, o bendito empenho, certo? Muito bem. Após o empenho, o setor, né? Aqui deve ter vários empenhos, porque para quem é da área, né? Serviço motorista, você tem que fazer o empenho do serviço, da mão de obra, e o empenho para as diárias, né? Para as diárias diárias com pernoite e meia diárias, aquelas diárias que o motorista vai e volta no mesmo dia. A gente chama de meia diária. Então, são 2 tipos de empenho diferentes. Se após o empenho, está apto para fazer o contrato, vocês podem ver aqui em cima, que originou o contrato 30/2022, que é uma numeração nossa, cada campo tem a sua numeração, e, de acordo com a reitoria, esse contrato de motorista, ele se originou, ele ficou com o número 30/2022. Contrato pronto, estamos falando do processo mãe da reitoria. Fazendo analogia, é o processo mãe do campus, certo? Contrato pronto, está apto, o setor, né, está apto a enviar a ordem de serviço para a empresa, né? Vocês viram aqui a cronologia certinha, entendeu? Ata, empenho, contrato e a ordem de serviço, e o contrato não está apto a ser usado, certo? Então, nesse processo mãe, tá? Você, né, o setor, os fiscais, vão inserir os documentos pertinentes àquele contrato, que são o próprio contrato, né, a ordem de serviço e os empenhos. Tá certo? Aqui, ó. Última movimentação nesse processo de motorista com essa empresa foi agora em novembro, foi no mês passado. Tá bom? Então, esse é o processo mãe. Processo principal do pregão, processo mãe do campus, da reitoria e paralelo à reitoria são os campi. Perfeito, pessoal? Vê se tem uma pergunta aqui. Isaeber, naquele link do documento no Drive tem o organograma, etapas de cada processo. Salvo engano, sim, tá, Isaeber? Salvo engano, sim. Tá? Quem tiver interesse, a professora Suami e o Anderson vão enviar, eles vão enviar esses slides para vocês também. Tá? Vamos lá, então, processo mãe, vamos retomar os slides aqui agora. Parar a apresentação.
uma guia, janela. Vamos lá. Então, falamos do processo principal de motorista, né, que o Campus Alta Floresta comandou, capitaneou, né? Esse slide ficou igual, né? Falamos do processo mãe, do processo principal, né? Esse link aqui é o processo principal de lá da Alta Floresta, né? O processo mãe, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que é o principal do campus, reitoria, né? Onde constam todos os documentos da contratação, empenho, contrato, ordem de serviço, tá certo? Pode colocar também notificações nesse processo, né? Aí uma dúvida, posso colocar os documentos, eu até respondi isso, né? Posso colocar os documentos da licitação nesse processo? Não há impeditivo para isso. Há uma recomendação para não colocar documentos compartilhados, documentos duplicados no SUAP, por uma questão de espaço mesmo, entendeu? De espaço mesmo. Você relaciona ele, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. A grande maioria sabe como que funciona relacionar o processo, mas eu vou... por que também não apensa? Porque a gente relaciona e não apensa, vou mostrar isso para vocês também, né? Nada impede colocar, né? Mas por uma questão de espaço, a gente relaciona o processo principal do campus com o processo da contratação, porque toda vez, principalmente quem da parte técnica e administrativa do contrato, em algum momento vai ter que olhar o termo de referência, principalmente se for notificar uma empresa, entendeu? Abrir um PAI, multar uma empresa, então vai ter que ter sempre acesso ao termo de referência e ao edital, né? Então, esse processo principal da contratação, na vida do fiscal do contrato, vai ser um encarno. Vira e mexe, o fiscal vai ter que dar uma lidinha no termo de referência, principalmente se a empresa estiver pisando na bola, né? Quem é da área de fiscalização sabe o que eu estou falando. Beleza? Então, esse é o processo principal. Seguindo. Deu-se, então, a confecção do contrato. Foi feito o contrato. E é necessário que esse contrato tenha uma equipe de fiscalização. Todo contrato que envolva serviço de mão de obra de dedicação exclusiva, o que é um serviço de mão de obra de dedicação exclusiva? É aquele serviço que tem um colaborador dentro do IF. Entendeu? Cito eles. Um serviço motorista, dedicação exclusiva, um serviço de limpeza, serviço de recepção, jardinagem, auxiliar rural, né? Tem campo que tem auxiliar de cozinha, né? Apoio administrativo. Esses são serviços de dedicação exclusiva, de mão de obra, que, né, por regra, através da IN 05/2017, precisa conter 3 tipos de fiscalização, que é a fiscalização técnica titular e substituto, fiscalização administrativa titular e substituto, e gestor do contrato titular e substituto. Como eu falei para vocês, pessoal, eu não vou adentrar na parte técnica de que cada fiscal tem que fazer, só vou dar uma pincelada por cima, né? Porque não é o foco. O foco é a cronologia dos processos, né? Então, não vou entrar na parte técnica da fiscalização, mas vou citar aqui uma nova fiscalização e a IN. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Então, abre-se o processo de fiscalização. Então, estamos no terceiro processo, pessoal. Terceiro processo. Passamos pelo processo principal do pregão, da licitação. O processo mãe, que é o processo principal do campus, no caso da reitoria. E agora estamos no processo de fiscalização. O processo de fiscalização, ele tem que estar relacionado no SUAP, anotem, processo de fiscalização tem que estar relacionado ao processo principal do campus. Tem que estar. Tá? Ele anda em paralelo. Mas, Felipe, por que eu preciso abrir um processo para colocar a portaria de fiscalização? É por um motivo bem simples. Porque se você só consegue, quem a confecciona a portaria,
só consegue a ciência, né, aquele documento de ciência dos fiscais, abrindo um processo. Se você confeccionar a portaria, pelo menos até onde eu sei, se você confeccionar apenas a portaria, no caso aqui o reitor ou o diretor do campus, assinar, né, o servidor, ele não vai dar a ciência que está sabendo que ele vai ser fiscal daquele contrato. Então, quando você abre um processo de fiscalização, o servidor tem que dar a ciência que está sabendo, a ciência, né? Redundância aqui, está sabendo que vai ser fiscal daquele contrato. Por isso que a gente abre um processo de fiscalização e coloca a portaria lá. Esse processo de fiscalização, basicamente, ele vai ficar parado. Tá? Vai ficar parado. Você só vai usar ele para relacionar, que a gente vai falar lá na frente, relacionar os processos de pagamentos. Daqui a pouquinho eu vou falar. Processo de fiscalização do contrato de motorista da reitoria, pessoal. Processo de fiscalização do contrato de motorista da reitoria. Eu estou com ele aberto aqui. Fiscalização do contrato 30/2022, que é o processo, se a internet me ajudasse, né? Aqui é o processo 2022-01, vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês aqui agora. Uma guia 2022. Então, esse é o processo de fiscalização. Ver se está legal para vocês. Tá abrindo. Abriu. Esse é o processo de fiscalização do contrato de motorista da reitoria. Tá? O SUAP tem essa ferramenta, essa ótima ferramenta de ciência, que é os fiscais dão ciência, né? E a portaria fica aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo. Perfeito? A portaria dos fiscais. Aqui na reitoria, serviços de indicação de mão de obra exclusiva, eu estou com o gestor de todos eles. Tá? E nesse processo de fiscalização, não sei se vai abrir para vocês, vamos ver se abriu. Abriu. Aqui embaixo, ó, eu tirei lá no slide eu vou explicar sobre isso também, mas já vou adiantando para vocês aqui. Aqui embaixo, a gente relaciona todos os processos de pagamentos que foram feitos para a empresa. Para a empresa. Tá certo? Então, foi um serviço que começou em junho, né? Então, quando o gestor do contrato, no caso eu aqui na reitoria, abriu o processo de pagamento no mês seguinte, já relacionei ele ao processo de fiscalização. Já relacionei ele ao processo de fiscalização. Pergunta, Felipe. Também posso relacionar ele ao processo da contratação principal? Pode. Pode. Não há impeditivo nenhum para isso. Eu normalmente relaciono nos dois, tá? O processo de pagamento do mês de junho, de julho, agosto e maio, eles estão relacionados tanto no processo de fiscalização, que é o terceiro tipo de processo que eu estou falando para vocês, como no processo da contratação, processo principal do campus, da reitoria, que é o segundo tipo de processo que eu falei para vocês lá atrás. Tá certo? Estão relacionados esses dois. Eu vou explicar por que eu faço isso. Tá? Por quais são os benefícios de deixar relacionado. Né? Então, relacionei os processos de pagamentos, né? Relacionei, vocês podem ver aqui um PAI, que a gente abriu conta empresa, né? Vocês podem ver aí um PAI, né? Eu vou falar no slide. Vocês também podem relacionar, deve relacionar o termo de apostilamento, os aditivos. Por que não tem isso aqui? Porque é um contrato novo nosso, entendeu? Um contrato inclusive, que a gente reincidiu ele agora em dezembro, tá? Esse é um outro assunto, para outra conversa. A gente reincidiu ele, a gente contratou a segunda colocada desse pregão. Né? A empresa pisou na bola, abrimos o PAI, fizemos a rescisão,
né? A Lei 8.666 permite isso. E aí vamos, encaminhamos para a Procuradoria. A Procuradoria deu aval para a rescisão. E aí a gente fez a rescisão e vai contratar segundo colocado. Você pode relacionar os termos aditivos, os termos de apostolamentos, as repactuações, os pais, entendeu? Pode ir relacionando tanto no processo de fiscalização como no processo da contratação principal. Perfeito, turma? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá. Zaeber. E não poderia colocar a portaria no processo principal do campus e pedir ciência do servidor no processo, pois ele ficaria ciente da portaria e de todo o processo de contratação. Não vejo impeditivo para isso, tá, Zaeber? Se for possível fazer essa ciência no processo principal, tá? Se for possível, eu não sei se é possível, tá? Não sei se é possível. Aqui, como eu falei, aqui na reitoria a gente abre um processo de fiscalização à parte, tá? Porque abrindo um processo novo, a gente faz o termo de ciência para deixar claro que o servidor ficou sabendo, né, deu ciência que seria fiscal daquele contrato. Então, pois bem, relacionei. Mas, Felipe, por que ao invés de relacionar, a gente não apensa um processo? A gente não vai não apensar. Por um motivo bem simples, tá, pessoal? Burocracia. Burocracia. A gente começou a relacionar, né? Porque vocês podem vir a pensar aqui, ó. Quais são os pré-requisitos para pensar? O processo a ser apensado não pode ter sido anexado a nenhum outro processo. Já é um perrengue. O processo a ser apensado não pode ter sido apensado a nenhum outro processo. Mais outro perrengue. Processos sigilosos só podem ser apensados a outro processo sigiloso. Já é outro perrengue. Então, por questão burocrática, isso aqui já é uma coisa resolvida com quem gerencia, quem criou o SWAP, que aí já não é minha área, entendeu? A gente não apensa, a gente relaciona, certo? Nunca houve reclamação dos órgãos fiscalizadores, então, quando não houve reclamação, a gente continua relacionando bonitinho. Perfeito? Pois bem, vou interromper essa página, estamos no terceiro processo, que é o processo de fiscalização. Então, nosso bate-papo aqui não vai se delongar muito não, tá, pessoal? E agora eu vou voltar para os slides. Tá, para os slides. Então, falei para vocês do processo de fiscalização, onde constam os documentos, portaria de fiscalização e ciência dos fiscais. Dúvida? Posso incluir essa portaria no processo principal do campus, ao invés de abrir esse específico? Foi uma dúvida do Isaeber, eu já respondi também. Então, se você conseguir essa ciência no processo principal, não vejo impeditivo, né? A gente abre um processo de fiscalização, recapitulando, para pegar a ciência dos fiscais. Os fiscais saberem que vão ser, os servidores saberem que serão fiscais daquele contrato. Perfeito? Estamos no nosso terceiro tipo de processo, fiscalização. Recapitulando, processo principal da contratação, da licitação, processo principal do campus, que é o contrato, o empenho, ordem de serviço, etc., né? Reforço de empenho, processo de fiscalização, que contém a ciência dos fiscais, né? E agora, o processo de pagamento mensal. Processo de pagamento mensal. Aqui é uma imagem que eu tirei do nosso processo de fiscalização, entendeu? No processo de fiscalização, estão todos relacionados, né, nele. Relacionei também no processo principal, para ficar mais fácil ainda achar. Essa imagem eu já passei para vocês ali atrás, né? E no processo de pagamento mensal, outros processos que devem estar relacionados ao processo de fiscalização. Já também dei uma pincelada para vocês, né? Que são os termos aditivos, termos de apostilamento, PAIs, processo de abertura, processo de liberação de conta vinculada, quando a gente vai abrir a fiscalização, o gestor do contrato, a empresa, né, pede liberação de conta vinculada por rescisão, por férias, 13º, aquelas empresas, quem é da área de contrato sabe o que eu estou falando, a gente abre um processo para a gente informar o banco para liberar determinado valor para aquela empresa, tá? É um procedimento que veio com a nova, com a instrução normativa 05/2017, tá certo? E nesse momento eu vou abrir um processo de pagamento para vocês. Tá? Um processo de pagamento
Eu deixei aberto aqui. Processo de pagamento. No caso aqui, eu estou pegando no mês de setembro. Só para vocês terem uma ideia, 2022, 21. 2022, 21. Tá? Uma guia. Ah lá. Deixa eu abrir para vocês. Esse é o quarto tipo de processo, quarto e último, tá, pessoal? Tipo de processo da nossa cronologia processual, certo? Pagamento, fatura mensal do contrato 30/2022, nome da empresa, serviço e mês de referência. Esse tipo de assunto, esse tipo de nome do processo, isso já é uma regra, tá, pessoal? Isso já é uma regra que está no nosso manual de fiscalização. Está no nosso manual de fiscalização. Isso aqui não é invenção minha, isso aqui não é padronização da reitoria. Isso aqui é uma regra que está no nosso manual que vocês têm que seguir. E os nomes dos processos de pagamentos têm que ser nesse formato. Certo? Como eu falei para vocês, os processos de pagamentos, deixo ele relacionado no segundo e no terceiro tipo de contrato, no contrato principal da reitoria, e no processo principal e no processo de fiscalização. Vocês podem confirmar aqui que eles estão relacionados neles, tá certo? Voltando aqui, vou lá embaixo no processo, tá? Eu como gestor de contrato, eu abri o processo, encaminhei aos fiscais técnicos, os fiscais técnicos colocaram o relatório técnico, né? Encaminhei. O fiscal técnico colocou a informação no relatório, devolve o processo para mim, né? E aí eu solicito ao fiscal administrativo o relatório administrativo, né? Fiscal técnico é aquele, só dando uma pincelada, né? Por mais que vocês já são cansados de saber como funciona. O fiscal técnico é aquele cara aqui que está ali praticamente no dia a dia do serviço, que verifica se o serviço está rodando certinho, se os colaboradores não estão faltando. No caso do serviço motorista, é aquele que vai fazer o pedido de diárias, caso os motoristas precisem viajar, entendeu? Então, é ele que vai mensurar, né? Saber se o serviço está rodando. O fiscal administrativo ele vai fazer a parte administrativa, a parte burocrática, né? Vai confirmar se o valor que consta na planilha de informação de preços da licitação os motoristas estão recebendo, os colaboradores estão recebendo certinho, se estão recebendo vale transporte, se for o caso, se estão recebendo vale alimentação, se for o caso, se estão sendo recolhidos impostos e etc. Essa é a função do fiscal administrativo. E e aí vem a figura do gestor do contrato, né? Que vai abrir o processo de pagamento, né? Que vai provocar a fiscalização técnica, que vai provocar a fiscalização administrativa, né? Que vai ler os dois relatórios, saber se houve alguma notificação, se a empresa pisou na bola, né? Se a fiscal administrativa notificou a empresa por falta de algum documento, se lê o relatório da fiscalização administrativa para saber se ela solicita a abertura de processo administrativo, que é o nosso PAI, né? Então, o gestor faz toda essa compilação de informações, tá certo? E aí, informa a empresa. O contrato está redondinho, o contrato não tem problema nenhum, não houve notificação, funcionário trabalhando certinho, funcionário recebendo certinho, colaborador, empresa pagando os impostos, entendeu? O gestor vai recolher as informações, vai ver o relatório do fiscal administrativo e vai solicitar a nota fiscal para a empresa. Vai solicitar a nota fiscal para a empresa. Normalmente, eu como gestor, até minha solicitação de nota fiscal que eu mando por e-mail, vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Eu salvo e coloco o pedido no processo, tá? Então, para informar quem for, vou falar lá na frente por que eu faço isso. Quem for
alguém leigo no processo for querer entender o que se passa naquele mês de pagamento, ele vai entender que, tal dia o gestor pediu a nota fiscal e a empresa não enviou. Porque o que acontece, né? Já adiantando, né? Às vezes a empresa liga aqui, vocês não pagaram o mês de setembro para nós aqui e tal. Não, peraí. O pessoal da contabilidade entra na hora aqui. Tá, de acordo com o processo aqui, o gestor de contrato pediu a nota fiscal para vocês dia 10 de outubro, né? Estamos falando de setembro, e até agora vocês não mandaram a nota fiscal. Pois é, nosso pessoal aqui esqueceu. Normal, acontece, né? Acontece. Zaeber, aqui no campus eu organizei para os fiscais técnicos startarem o processo de fiscalização e funciona muito. Tá, mas não é isso que o manual fala, tá bom? Você conseguiu fazer isso no seu campus, menos trabalho para você, né? Mas o manual fala que é o gestor. Mas, como eu falei, a realidade de vocês pode ser diferente da nossa. Tá? Então, solicitei nota fiscal, a empresa mandou a nota fiscal de salários, mandou a nota fiscal de diárias, o gestor faz o seu relatório, né, e encaminha para pagamento. Comprovante de pagamento, plá, 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 plá. Né? Plá, plá. Pagou certinho, pessoal da contabilidade, após fazer a conformidade, que é desse acordo de despacho que o Luciano, manda para a gente aqui, devolve o processo para a gente. Deu tudo certinho? O que eu vou fazer quando eu tiver um tempinho, né? Provavelmente essa semana. Eu recebo esse processo, vocês podem ver aí, lá em cima. Recebo e finalizo ele. Eu recebo e finalizo. Na minha finalização, eu coloco lá, relacionado ao processo número tal. E vai ficar finalizado e relacionado. E some da minha caixa aqui, do SWAP. Tá bom, pessoal? Então, Juliana, você faz o ateste. No relatório do gestor, já tem um parágrafo lá que ele fala, considerando. Como que ele fala? Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos ver se vai abrir para você. É que ele fala, considerando que o serviço ocorreu normalmente, atesto definitivamente que o serviço foi prestado. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai abrir para vocês. Abriu, aqui, ó. Atesto definitivamente a prestação de serviço, porque não é irregularidade ou ocorrência impeditiva ao pagamento. O valor tal vai servir como uma conta de depósito vinculado. Com efeito, encaminho ao gestor financeiro. Não atesto não, tá, Juliana? Eu não atesto não. Mas por quê? Então, vocês não fazem DOC separado do relatório. Vocês não entendi sua pergunta, Juliana. Vocês não fazem DOC separado do relatório? Não. Vocês estão me ouvindo, Felipe? Está me ouvindo? Tô. Então, é que aqui a gente tem o ateste e depois o relatório. O ateste está separado do relatório. Aí a gente menciona o nome do documento no relatório. O pessoal do financeiro, eles sempre cobram a gente porque eles precisam do número do documento para fazer os pagamentos. Por isso eu achei estranho quando eu não vi no teu. É uma cronologia, né? Que vocês seguiram aí. Se tiver dando certo, não vejo problema de continuar assim. Tá? Não vejo problema de continuar assim. Aqui a gente faz o relatório e sempre andou tinindo. Não, é interessante. Se funciona com menos documentos, para que tantos documentos, né? Isso, perfeito. É um trabalho excessivo, na minha humilde opinião, né? Bela colocação, isso aí. Aqui a gente só faz um relatório, tá? Faz um relatório. Beleza? Tá bom. Então, pessoal, esse é o nosso quarto tipo de processo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Nosso quarto tipo de processo. Voltando aos slides agora. Uma janela. Compartilhar. Aí. Então, pessoal, outros processos que devem ser relacionados ao processo de fiscalização são os termos aditivos, termos de apostilamento, paz, liberação de conta vinculada. Todos esses tipos de processos que vocês vão abrir, vocês devem relacionar ao processo de contratação principal do campus e ao processo de fiscalização.
Certo? Próximo slide. Aí, pessoal, já a gente caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, qual que é a importância dessa organização processual, né, dos contratos, né, dos contratos de fiscalização, de aquisição de produtos, etc. E tal. Qual que é a importância disso? Eu enumerei, tá certo? Alguns tópicos aqui, né, com base no que eu acho interessante você manter essa gestão processual tinindo, né, e com base com que eu já tive que resolver aqui por experiências minhas passadas, né? Então, o primeiro benefício, né, que você tem em manter essa gestão processual bacana é a facilidade para os fiscais e gestores buscarem alguma informação sobre o contrato. Como eu falei, uma facilidade para isso é alguma empresa ligar na contabilidade perguntando por que não foi pago tal mês daquele contrato. Entendeu? Às vezes o pessoal da contabilidade, às vezes quem faz, o gestor de contrato, eu posso estar de férias, posso estar incomunicável no momento. E a pessoa tem que entrar no processo de pagamento daquele mês, daquela empresa. Né? E aí, olha lá, vai lá, como já aconteceu. A empresa ligou na contabilidade, perguntando por que não foi pago tal mês, sendo que nem a nota fiscal eles tinham enviado ainda. E já tinha um documento meu, o e-mail salvo, eu pedindo a nota fiscal para a empresa. Perfeito? Então, para quem é de fora, né, ter acesso a essa informação facilita muito os transtornos. Entendeu? Um outro benefício, né? Facilidade para a Procuradoria analisar e encontrar informações mais rápidas para possível análise jurídica, né? Procuradoria, não, como eu costumo falar, né? Não tem que ficar catando milho, né? Dentro da gestão processual para saber, para procurar alguma informação que eles precisam ali. E aí isso vai dar um retrabalho para eles, a análise vai demorar mais ainda, se ainda eles não te devolverem o processo para você organizar processualmente ele, né? Como já aconteceu comigo logo quando eu entrei no setor. Né? Era meio leigo no assunto, né? Meio virgem no assunto, costumo falar. E aí tive que organizar alguns processos no passado. Né? Terceiro tópico, facilidade para a auditoria encontrar informações sobre o processo. É a mesma analogia da procuradoria. Entendeu, pessoal? A auditoria não tem que ficar catando milho ali, procurando alguma informação sobre o processo. E, por fim, facilidade para órgãos fiscalizadores, como CGU, TCU, Ministério do Trabalho, encontrarem informações sobre o processo. Né? Vou fazer tudo aqui de um jeito que só eu entendo aqui para ninguém entender nada. Você vai ter problema lá na frente. Entendeu? Além de você ter que organizar esses seus processos, né? Você vai ter que... provavelmente vão te dar uma data para você organizar isso aí. Você vai ter um retrabalho para organizar isso. Imagine se acontece uma auditoria num processo que você é gestor e você está de férias, você está viajando, enfim. Olha o transtorno que isso pode causar. Então, uma boa gestão, uma boa organização processual vai facilitar a vida de todos. Entendeu? Aqui. Então, seguindo. Além disso, pessoal, né, temos, né, o IFMT tem alguns manuais norteadores, né, que facilitam a vida, que ajudam a vida da organização dos contratos e também na fiscalização de contratos. Conforme eu falei, não é uma oficina sobre como fiscalizar contratos, e sim como organizar os processos contratuais. Nós temos, então, aqui nesse primeiro link aqui, tá? A página de fiscalização de contratos. Quando vocês entrarem nele, vai ter vários manuais, cadernos de logísticas, instruções normativas.
Entre eles, vai ter um manual, que é esse segundo link aqui, de gestão de contratos. Quem é da área de contratos sabe muito bem o que eu estou falando. Ai, Felipe, não sou da área de contrato, eu sou da área de contratos, mas nunca li o manual. Perdendo tempo. Já devia estar tinindo com esse manual, entendeu? É um manual de fiscalização, foi criado em 2020, né? Eu acredito que em breve ele vai até ser atualizado. E tem umas coisas, quando eu estava preparando para dar essa oficina para vocês aqui, eu vi com umas coisinhas lá, poucas, mas precisam já ser atualizadas. Entendeu? Também temos o manual de procedimento de aplicação de sanções contratuais no âmbito do FMT. Infelizmente, é uma realidade pesada para a gente aqui, empresas. Temos empresas muito boas, né, graças a Deus, mas também temos empresas ruins, que atrasam pagamentos, que não mandam documentos, que empresas, inclusive, enrolam para mandar nota fiscal. Eu converso muito aí com o pessoal, com o Isaé, com o próprio Sérgio Rondonópolis, o Alex de São Vicente, pede muita orientação para a gente, a Juliana de Confresa, o Binei, enfim, Helder de Barra do Garças. E esse é um manual também recente, de 2020, que ele norteia o passo a passo para você, o servidor, seguir um processo de sanção contratual. O que você, como você abre um processo, o que você tem que colocar no processo, né? Em que momento você informa a empresa que você está abrindo para um PAI, né? A defesa da empresa, né? Tem que dar sempre o direito à defesa, né? A empresa pode pedir recurso, a empresa pode pedir reconsideração, esse manual trata sobre isso, tá certo? E, por fim, também temos o nosso IN, né, 05/2017, né, que norteia nós em relação aos fiscais de contrato, né? O que é o fiscal técnico, o que é o fiscal setorial, o que é o fiscal administrativo, o que faz o fiscal administrativo, o que faz o gestor de contrato, né? O que é necessário para o fluxo de pagamento desses contratos rodarem normal. Então, essa IN, né, ela trata sobre isso. Perfeito, pessoal? Por fim, pessoal, antes de encerrar aqui, eu quero saber se alguém ficou com alguma dúvida, né? Vamos ver aqui, ó. Precisamos de um serviço, um treinamento de PAI, aplicações de sanções, perfeito. Um cursinho com base na nova lei. Eu acho que isso aí está até em andamento, tá, Robinei? Acho que já. Eu vi uns e-mails ali, acho que da Pâmela, sobre um in-company, sobre a nova lei aí, mas eu não quero me antecipar, não. Ótimo. Mas provavelmente esse ano já acabou, né, praticamente, né? É um cursão intensivo na nova lei, exatamente, isso aí, pessoal. Bacana, né? Quase uma hora e meia aqui de bate-papo, tá, pessoal? Alguma dúvida? Temos aqui 35 pessoas, eu já vou agradecendo aqui a todos, Alessandro, Aline, Ana Augusta, Ariana, Daiane, Elisane, Elvira, professor Federico, Paulo, Isaéber, colega Jade, Ciel, Gisiel, Juliana, Marley, Mamini, Michele, Neissa de Alta Floresta, né? Nilda, professora Nilda, Oswaldo, professora Renata, Roberto, Robinei, Sérgio, Silvonei, Tatiane, Thomas, Thiago, Vitor, Vitória. Oi, Felipe, aqui tá tudo tranquilo. Eu acho que eu confundi também os títulos, porque eu vim pensando nos processos de licitação. E uma pena que são de contratação, porque eu poderia ter chamado todos os fiscais de contrato do campus, né? Mas eu não reparei nisso antes, como eu me inscrevi em todas as oficinas, só vi isso agora. Mas eu aproveitei todos os passos, na verdade. Eu não sou fiscal de nenhum contrato, porque na direção geral não posso, né? Mas acompanhei e a gente tem alguns dos procedimentos que você observou, a gente está executando aqui no campus, como, por exemplo, o PAI, né? A gente está tendo que fazer para algumas empresas, o que é uma pena, e consegui constatar que a equipe está trabalhando direitinho, que é muito bom. Então, obrigada pela oportunidade, tá? Obrigada por esse momento. Perfeito. Pessoal, no mais, tá? Obrigado pela presença de vocês, agradeço.
Deus abençoe todos vocês. Nós estamos à disposição. Meus contatos são esses que estão no slide aí, tá? Meu e-mail, meu celular. Eu sempre respondo, na medida possível eu respondo. Nunca deixo ninguém Obrigado, passar. Felipe. Foi muito Agradeço. bom. Nós somos do setor de compras aqui, lá do processo principal, acompanhamos certinho. Também fui fiscal aqui um tempo, né? Seria bom, assim, não sei se dá para fazer isso na agenda de vocês aí, pelo menos a cada 2 meses ou um mês, as pessoas poderem trocar ideia, algumas situações de experiência em cada campus, né? Por exemplo, setor de contratos, de fiscalização, ou de compras, porque às vezes troca experiência entre os campos, né? Seria bom. Bacana. Vou passar isso para a diretora, né? Por exemplo, A gente até fazer uma reunião em questão informal, né? Questão informal. não precisa ser nada, Pessoal, assim, uma coisa meio informal mesmo, tipo assim, marca uma vez por mês para tirar uma dúvida, alguma coisa assim, né? Por exemplo, o campus tal vai entrar com um processo administrativo contra tal empresa, o outro é tipo pagamento direto ou não.